Olá pessoal, Samuel Amós aqui e eu quero saber como você está. E a primeira coisa que eu lhe peço é que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha e antes de mais nada, comenta em qual estado você está nos assistindo. Segue para o vídeo. Iniciaremos agora princípios do direito penal. E existem três que são basilares: o princípio da fragmentariedade, princípio da excepcionalidade da aplicação do direito penal, conhecido por alguns como a ultima ratio, e o princípio da lesividade. E eles basicamente dizem o seguinte: olha, existem diversos ramos do direito. E cada um desses ramos tem a sua especificidade. Porém, a gente pegará os bens jurídicos mais elementares, as situações mais relevantes e vamos colocar sobre a tutela do direito penal. Tem uma coisa: o direito penal só vai ser aplicado nessas situações, nesses bens jurídicos mais elementares, em último caso. Se houver a possibilidade de sanar o problema com outro ramo do direito, que assim o seja. O direito civil resolve? Vai. O direito do trabalho tem como? Tem. É ele. O direito penal será aplicado apenas em último caso. Vem comigo na tela. Princípio da fragmentariedade. Cabe ao legislador definir quais condutas são relevantes a ponto de ofender a coletividade e criar tipos penais incriminadores. Excepcionalidade da aplicação do direito penal. Parte do pressuposto segundo o qual o direito penal só deve tratar dos bens jurídicos mais elementares. Observação: os bens jurídicos mais elementares não se trata necessariamente de bens materiais, e sim de bens como um todo. Por exemplo, a vida, a segurança pública, a coletividade, a própria paz e harmonia entre os homens, por exemplo. Princípio da lesividade. O direito penal só deve tutelar situações que extrapolem o âmbito pessoal ou interpessoal e que possam produzir direta ou indiretamente efeitos para a coletividade como um todo. Esses princípios eles foram inseridos de forma histórica com a própria evolução do direito penal. O princípio da excepcionalidade da aplicação do direito penal, ele tem por consequência da fragmentariedade, da divisão do ramo do direito. Através de exemplos, imagine que alguém ele está andando na rua e ele observa um portão. Ele acha o portão lindo, ele acha incrível, ele bate, ó, ô de casa, ô de casa. Aí sai o camarada e ele diz: olha, eu gostei do teu portão. Quer vender ele não? O cara diz: vendeu o meu portão? É o teu portão, vamos negociar aqui. E aí os dois entram em acordo e um vende o portão para o outro. Nessa relação, há precisão de utilizar o direito penal? Não, o direito civil resolve. Uma situação que o patrão ele chama o funcionário: olha, funcionário, vem cá. Meu amigo, fazem exatamente um mês, meu irmão. E você não vem trabalhar, você não apresenta um atestado, você não me diz nada, não faz uma ligação que é o básico. Eu vou lhe demitir agora, eu vou lhe demitir hoje, você sai hoje. Percebe que o funcionário ele aceita, existe ali a relação trabalhista, há necessidade de aplicação do direito penal? Por óbvio que não. O direito do trabalho, como ramo especializado, resolve. Agora imagine que nessa mesma situação, o funcionário ele olha para o patrão e diz assim: olha, patrão, eu vou sair hoje, tudo bem, mas você vem comigo. Ele se levanta, pega a cadeira e desfere uns 5 golpes na cabeça do patrão. Nesse caso, o bem jurídico protegido é a vida, a integridade física, é a paz social, é a segurança, é a harmonia entre os homens. É a segurança, é a certeza de que você pode sair na rua e ninguém vai lhe dar uma cadeirada a ponto de desferir dano que possa tirar a sua vida. O direito penal, ele necessita agir aqui. Há essa especificidade de aplicação. Princípio da última ratio. Outro ramo do direito não resolve. Porém, o direito penal, sim. Um ponto curioso sobre esses princípios basilares é a própria evolução histórica. Porque a excepcionalidade ela tem por consequência a própria fragmentariedade. Quando você percebe historicamente, existe a utilização do princípio da atualidade. Ou seja, a sociedade de hoje não é a mesma sociedade de 10, de 15, de 20 anos atrás. Se faz necessário, na aplicação e na criação das normas, se adequar
à sociedade. Por exemplo, a traição até 2004, por aí, era crime. Porém, a sociedade, ela em comum acordo, disse assim, olha, o desvio afetivo em relação a outra pessoa sem ser o meu cônjuge não afeta, não é um bem jurídico tão relevante que afete a ponto de ser necessária a utilização do direito penal. Pode até existir responsabilização na esfera civil. É uma coisa. Porém, na seara penal, não. A traição deixou de ser crime. Princípio da atualidade. Princípio da excepcionalidade da aplicação do direito penal. Apenas em últimos casos, e o legislador ele vai definir quais condutas elas são elementares a ponto de ofender a coletividade. Existe uma coisa chamada legitimidade, é o conceito de direito. É um conjunto de normas positivadas pelo Estado com interesse de regular a sociedade através da legitimidade. Então, existe essa conexão entre a sociedade, as normas e a aplicação do direito. Alguns chamam de teoria tridimensional do direito, trazida pelo professor Miguel Reale Pai. Falaremos agora sobre os princípios elementares previstos na Constituição Federal. E o primeiro de todos é o princípio da legalidade. Ele basicamente diz o seguinte: olha, meu amigo, você é livre para fazer o que você quiser. Escolha, faça. Porém, as eventuais proibições, as eventuais divergências, olha, você não pode fazer isso daqui, estarão previstas na lei. Esse é o sentido lato sensu do princípio da legalidade aplicado ao direito penal. Há uma discrepância quando iremos para o direito administrativo, por exemplo. O princípio da legalidade lato sensu, ele diz o seguinte, olha, você, servidor público, só pode fazer o que está determinado na lei. O resto, você não pode. Claro, resguardada a devida proporção. Percebe a diferença? Porém, o direito penal ele não fica apenas no lato sensu. Existe o estrito sensu. O sentido estrito, ou sentido penal de fato, ele está no artigo 5º da Constituição. Ele diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui a gente já começa a perceber o princípio da reserva legal. Ela diz o seguinte, olha, para que exista crime é necessário que tenha uma lei. E você me pergunta, é qualquer lei? Não. É lei federal de competência da União, está na Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Então, uma lei municipal, pode o vereador chegar e dizer, não, eu aqui decidi que a partir de agora essa conduta ela é crime. Pode? Não. O Estado da Federação resolve, olha, através de lei municipal, tal conduta é delituosa. A partir de agora ela é crime. Pode? Não. Apenas lei federal. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Outro ponto de curiosidade: medida provisória. Ela pode versar sobre direito penal? Não. Não pode. É uma vedação expressa, prevista no artigo 62 da Constituição Federal. Medida provisória ou portaria não pode tipificar crime, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B da Constituição de 88. Um ponto de extrema relevância é referente a vacatio legis, ou seja, o lapso temporal entre a publicação da lei no Diário Oficial e o início da produção dos seus efeitos. Você perceberá que a LINDB ela dá um prazo para que a lei ela entre em vigor, se não for previamente estabelecido, de 45 dias. E fica o questionamento: se a lei ela for maléfica para o réu, nesse período de vacatio legis, é possível aplicar? E a resposta é não. Não se pode utilizar a vacatio legis para tipificação penal ou responsabilização do réu. Porém, tem um detalhe: se ela for benéfica, se houver benefício na lei em vacatio legis, ela pode ser utilizada em favor do réu.
Outro princípio de extrema relevância é o princípio da anterioridade. Você lembra? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, via de regra, a lei penal ela não retroage. Principalmente em malefício ao réu. Não pode retroagir, em regra, porque existe exceção. Salvo em benefício do réu. Se a lei ela for benéfica para o cidadão, para o réu, para o acusado, que ela seja utilizada em seu favor. Princípio da anterioridade das normas penais incriminadoras garante que ninguém pode ser punido por um fato antes de existir lei válida e vigente que o defina como crime. Em outras palavras, a lei penal só pode ser aplicada a condutas praticadas após a sua entrada em vigor, nunca retroativamente, exceto em benefício do réu. Em relação à medida provisória, o STF ele define que se ela tratar sobre matéria penal incriminadora, ela tem um vício insanável de origem. No controle de constitucionalidade que você verá no direito constitucional, ela seria declarada inconstitucional. É um vício insanável de origem. Porém, surge um questionamento. E se essa norma penal, e se essa medida provisória, ela for benéfica ao réu? Sabemos que incriminadora ou maléfica não pode ser utilizada por expressa previsão legal. O STF se manifesta de forma a dizer que há um vício insanável de origem. E se ela for benéfica? Você deve utilizar do raciocínio do benefício ao réu. Perceba que até agora não existia um exemplo prático sobre isso. Mas se vier a existir ou ser cobrado em uma prova, você deve se utilizar em favor do réu. Então, sim, a medida provisória que for benéfica para o réu, deve haver esse entendimento que ela deve ser utilizada. Porém, compreenda que é uma divergência de opiniões. Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Vislumbre e compreenda a questão. Compreenda o que está sendo pedido, até porque dependendo se for uma questão discursiva, você saber diferenciar as múltiplas opiniões é o diferencial para a sua aprovação. Ainda se tratando sobre o princípio da reserva legal, existe a norma penal em branco e a norma penal em branco invertida. E surge o questionamento, ora, antes de falarmos de forma expressa sobre a norma penal em branco, o que seria a norma penal incriminadora? Ela é aquela norma que existem duas premissas. Veja aqui, tem o preceito primário, ou seja, descrição da conduta proibida, o exemplo, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Essa é a primeira premissa. E o preceito secundário, sanção penal prevista para a conduta. Exemplo, pena de reclusão de 6 a 20 anos no homicídio simples. O que seria a norma penal em branco? É aquela norma ao qual possui a primeira premissa, o primeiro preceito, porém não há o segundo. O exemplo é a Lei de Drogas. A Lei 11.343 de 2006. Ela cita, olha, você está com drogas ilícitas, é crime, mas quais são as drogas? Existe outra normativa ao qual fala quais são as drogas. Existe outra normativa que explica quais são. Aí alguém diz, é válido isso? Respeita o princípio da reserva legal? O STF diz, respeita. E a norma penal em branco invertida é o contrário. Existe o preceito secundário, porém não há o preceito primário. Fique comigo na parte 2 do nosso módulo de princípios do direito penal. Está gostando do vídeo? Deixa o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser ter acesso ao material completo, com cronograma adaptativo, videoaula, PDF, bônus de mapa mental, resumo esquematizado, nossa, tanta coisa que eu fico até emocionado, veja o link na descrição. Iniciaremos agora a parte 2 dos princípios do direito penal previstos na Constituição
Federal. Princípio da taxatividade. Uma coisa que você deve levar em consideração é que a lei penal ela não pode ser ambígua. Ela não pode gerar dúvidas. Você não pode ficar confuso. Ao ler a lei, você precisa ter certeza do que está escrito de uma forma clara. É basicamente isso que trata o princípio da taxatividade, não ter ambiguidade, não causar insegurança jurídica. Princípio da presunção de inocência, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. E ela diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aqui abre algumas reflexões, porque existem formas de prisão. Existe, por exemplo, a prisão preventiva. Existe a prisão temporária. E existe a prisão definitiva, após o trânsito em julgado. Ao longo da história recente, existiu alterações, onde uma parte acredita, olha, pode iniciar a condenação. Outra diz, não, não pode, porque não há como reparar. Porque, veja, no direito civil, se você pega algum bem, prende aquele bem, apreende aquele bem de alguma forma, passado um tempo, o bem não estava comigo. Você pode reaver, de certa forma, aquele bem ou aqueles valores de alguma forma. No direito penal, se você for preso antes da condenação definitiva, antes do trânsito em julgado, se porventura você vier a ser absolvido, o tempo que você passou preso em definitivo é irrecuperável. Então, existe essa dualidade de pensamentos. Atualmente, você deve compreender a letra da lei, artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal. Falei 78 não, 77. Ele diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Outro princípio constitucional é o da proteção plena. Ele fala o seguinte, olha, os direitos e liberdades fundamentais, eles devem ser protegidos. Você tem um direito de ir e vir. Deve existir uma forma e um mecanismo de assegurar a sua liberdade. Existe, por exemplo, o habeas corpus. Princípio da intranscendência, artigo 45 da Constituição. Ele determina o seguinte, que a pena ela não passe da pessoa do apenado. Então, basicamente, o camarada ele foi condenado a 300 anos de prisão. É um número até alto, 300 anos de prisão. Ele falece e ele tem os seus herdeiros, os seus filhos. A pena, ela pode ser passada para os filhos? A Constituição garante que não. A pena não pode passar da pessoa do apenado. Porém, existe uma exceção. É quando a gente trata sobre patrimônio. Veja bem, a exceção ocorre nos efeitos patrimoniais. A obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens podem alcançar os sucessores. Agora preste atenção no detalhe. Pode alcançar os sucessores, mas apenas até o limite da herança recebida. O camarada foi condenado a 300 anos de prisão. 300 anos de prisão. Uma pena em valores de R$1 milhão. E ele deixou um patrimônio de 50 mil. Os filhos, eles vão herdar a pena em relação à prisão? Não. Mas em relação ao 1 milhão, depende. Até o limite da herança. Nesse caso, o camarada deixou 50 mil. Então, 50 mil, vá, pegue. O resto não. Não passa da pessoa do apenado, com observação nesse requisito de patrimônio, dos efeitos patrimoniais. Em resumo, a pena nunca passa da pessoa do réu, mas os efeitos patrimoniais podem atingir os sucessores dentro do limite da herança. Princípio da humanização da pena. Ele estabelece que nenhuma pena pode ser cruel, desumana ou degradante.
Ele garante que o Estado, ao aplicar a pena, respeita a dignidade da pessoa humana. Afinal de contas, a pena, ela não é vingativa. O caráter da pena não é vingativo, não é vingar. O objetivo é a justiça. É punir, reeducar e ressocializar. Falaremos agora sobre o princípio da individualização da pena, o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: o princípio da individualização da pena garante que cada pessoa condenada receba uma punição justa e proporcional ao crime cometido, levando em conta as suas circunstâncias pessoais e o caso concreto. E existem 3 etapas. A primeira é a cominação legal, é a lei, é a definição em abstrato. Você lembra do princípio da fragmentariedade? Do princípio da excepcionalidade da aplicação do direito penal e da lesividade, da ultima ratio, como ele tem uma força perante aqui na Constituição. O exemplo da cominação legal, o homicídio, a pena, olha, o legislador ele disse, matar alguém, a pena será de reclusão de 6 a 20 anos. Existe a segunda etapa, aplicação judicial. Ou seja, o magistrado ele fixa a pena considerando os fatores como culpabilidade, antecedentes, as agravantes, atenuantes, na fase da dosimetria da pena, as minorantes, as majorantes, causa de aumento e causa de diminuição de pena, e a fase de execução penal, que seria o cumprimento. Trataremos agora do princípio da insignificância ou bagatela. Ele é um dos principais princípios cobrados em provas de concurso e adaptação prática, porque ele conecta diretamente a parte geral com a parte especial, principalmente na toada do furto, artigo 155 do Código Penal. O princípio da insignificância ele é aplicado quando a conduta do agente, embora formalmente seja considerada crime, não causa lesão relevante ao bem jurídico protegido. E existe um mnemônico que você precisa decorar para compreender sobre o princípio da bagatela. Quando se aplica o princípio da bagatela? Quando se aplica o princípio da insignificância? Quando você tem a sua amiga Mari. Chama Mari. Mínima ofensividade da conduta. Ausência de periculosidade social da ação. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica causada. Esses 4 vetores precisam estar presentes para a caracterização do princípio da bagatela. A insignificância ela não está expressa na legislação. Você não encontra ela na lei. Porém, é entendimento jurisprudencial. Ele veio para o Brasil, se eu não me engano, em 2006, 2008, começou a ter esse firmamento, e existe um julgado que ele é de extrema importância que você leia. Não, meu objetivo leia. Julgado STF-HC 108946, Rio Grande do Sul. Vala, leitora. Súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Continuando as nossas observações, a reincidência por si só não afasta o princípio da insignificância. Essa reincidência ela precisa ser verificada no caso concreto. Reincidência específica afasta. Reincidência genérica, a depender do caso, não afasta. Outra observação, a reiteração, a costumácia, o camarada, ele faz essa conduta, ele entra no mercado, ele furta todos os dias R$10. O camarada, ele, em produtos, o camarada chega para ele e diz assim, olha meu amigo, já faz 300 dias, meu irmão, que você vem aqui e pega R$10 todos os dias. Veja só, a reiteração delitiva desse camarada, ela tende a afastar o princípio da insignificância, porque ele demonstra que há uma maior reprovabilidade da conduta. Observação, o princípio da insignificância
ele afasta a atipicidade material da conduta. Você verá que a teoria tripartite do crime, ele diz que o crime, para ser crime, é necessário fato típico, antijurídico e culpável. Se não há fato típico, não é crime. O princípio da insignificância, quando aplicado ao caso concreto, afasta a tipicidade material da conduta. Outra observação de extrema relevância quando se fala sobre o princípio da insignificância é em relação ao furto, o artigo 155 do Código Penal, por sua inteira conexão. É uma conectividade em provas de concurso. Se você domina o princípio da insignificância, você consegue lidar com situações de legislação especial, da parte especial, legislação extravagantes, pelo simples domínio dos princípios. Então, aprimore a sua capacidade em relação aos princípios. STJ, ele se utiliza como parâmetro 10% do salário mínimo. Não, mas tem um caso lá na quinta e na sexta turma isolado. Veja, como parâmetro é 10% do salário mínimo. Existem decisões isoladas, sim, que ultrapassou, ok. Parâmetro. Prova, questão de concurso, olhe o parâmetro de 10% do salário mínimo. Chegamos ao fim de nossa aula e se você deseja acesso ao nosso material completo, cronograma adaptativo, material em PDF, material em videoaula, resumo esquematizado, bônus de mapa mental simulado, veja o link na descrição. Um valor ínfimo, porque o nosso objetivo é que você vislumbre o direito, principalmente o direito penal, com bons olhos, vivendo uma experiência em cada aula e para maximizar a sua aprovação, apreciação e utilização do direito. Um abraço e nos vemos na próxima.